Efésios, Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Vamos ler com a ajuda de Deus, na guia do Espírito Santo, palavra revelada por Deus. Estamos lendo a Bíblia, um pouquinho. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre as quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar aos séculos vindouros abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que vós no outro tempo eres gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelo que na carne se chama circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis em Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez inimizade, isto é a lei dos mandamentos, que consiste em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliou ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, nem concidadão dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente sois edificados para moradas de Deus em Espírito. E em verdade, porque a verdade resplandece em nós, a justiça, a santidade, a pureza, o desejo ardente de sempre nos fazer mais agradáveis, melhorando as nossas obras, os nossos pensamentos, os nossos ideais e buscando cada vez mais a perfeição dos nossos procedimentos, dos nossos pensamentos, como diz aqui, e das nossas ações também. E o Espírito da verdade estará, como sempre esteve, conosco, manifestando a verdade nos nossos corações, com sentimento, com afeto, com dor na alma ou com alegria na alma, com a alma alegre, sorrindo, feliz, ou com a alma triste, cansada de sofrer na carne os mesmos problemas, os mesmos desejos, e a carne nunca aceitando a verdade que está dentro do nosso coração. Nós recebemos o Espírito da verdade. O mundo recebe espíritos de cura, maravilhas, até de adivinhação. Mas é um espírito de mentira, que mente e que falseia, principalmente as curas, os prodígios e as maravilhas, muitas vezes que são
passageiras e mentirosas, simples sugestão que ilude a mente, hipnotiza a mente, e a pessoa volta tudo o que era antes, de mal e de maligno também. Mas a graça de Deus, o Espírito Santo, ele santifica e ele purifica. E ele fala a verdade. Ele não mente. Comparando, irmãos, os dois seres, o espírito da mentira vive do pecado que está no homem. O espírito da verdade vive da santidade que está no próprio homem. Vocês estão entendendo? Que essa santidade viva até a nossa partida para o reino da glória dos céus. Aceitemos a verdade verdadeira de Jesus Cristo. Em verdade, verdade vos digo, a verdade do Pai, a verdade do Filho e a verdade do Espírito Santo. E hoje eu não esperava que o Senhor fosse pegar nesse versículo, mas o Espírito da verdade, ele fica inutilizado se nós não obedecermos, se não o sentimos, se não o amarmos, se não o desejarmos, e se atingirmos um grau de imperfeição, de desobediência e de pecado, que nos consola mais do que o Espírito Santo. O Espírito Santo tem que ser o consolador, o dialogador, o comunicador de nós para com os homens e para com Deus. E hoje Deus começa esta palavra, vamos dar lugar ao Espírito da verdade. O Espírito da mentira vê escura, mas não perdoa, não santifica, não salva, não edifica, não modifica. Um espírito agradecido, um espírito que Deus o conquistou, e ele conquistou o amor de Deus, é aquele homem, dentre os 10 leprosos, que o Senhor curou 10. Quantos votaram? 1. Os outros aproveitaram a saúde para pecar. Ele aproveitou a saúde para servir a Deus. Deus vai fazer alguma maravilha com esta palavra hoje, curar alguém também, de algum vício, até da carne. Seja a doença que for, Deus pode curar. E Deus vai te dar mais anos de vida. Mas não vai gozar o mundo. Goze a tua saúde, os teus bens, as maravilhas que Deus faz na obra de Deus, na graça de Deus. Viva ela, necessita dela, seja carente de Deus. Aprenda a precisar de Deus. Crie em ti uma necessidade, uma carência de precisar de Deus, sua presença, seu consolo, suas admoestações, suas exortações. Às vezes também sua ira, mas o seu amor vence toda a ira, com pedido de perdão, de clemência, de reconciliação, de recomeço. O Senhor está disposto a tudo. E hoje Deus mandou esta palavra. Eu estava lendo aqui. Eu não gosto de perder. Que coisa. Coisa mais. Versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para convosco em Cristo Jesus. A riqueza da graça está no moral da graça. Na moral, na dignidade em que ela trata os homens e quer que os homens a tratem também. Ela é cheia de dignidade, mas o homem é cheio de defeito. Mas o sangue de Cristo, sua palavra, sua doutrina, as riquezas da sua graça, nos faz digno da sua graça também.
para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça. Estava olhando para essas meninas, para esses meninos que estão aqui, esses moços. Isso aqui foi escrito há 2000 anos. Mais ou menos. Paulo, não sei com quantos anos morreu. Faleceu, dormiu, está dormindo, né? Nós estamos exortando a mesma palavra. É a mesma dignidade, é a mesma moral, o mesmo caráter, a mesma doutrina. A mesma sinceridade, a mesma honestidade dentre os homens e diante de Deus. É a mesma doutrina. Eu estava pensando, olhando a mocidade que está aqui, tem umas meninas mais menor também, uns meninos, e disse, se eles chegarem nos 90 anos que nem eu, glória a Deus, ainda vão ler esta palavra. Esta palavra ainda vai estar atualizada daqui 100 anos. Se Cristo virá daqui 1000 anos, vamos ler. Eu não, mas o pregador vai ler esta palavra. Será de ensinamento, de doutrina, de base, de marcos. Porque os marcos antigos só tem um nome. É um marco que já foi feito no passado. Mas ele está no presente e está no futuro. E quem mexer nesses marcos morrerá na fé, na esperança e na caridade. É verdadeira essas palavras. Deus não muda. O moral não muda, o caráter não muda. Como muda o espírito no homem, as oportunidades do homem, o modernismo, o comodismo, a carnalidade. E não é mais ignorância. Só alguma tribo indígena está na ignorância de Cristo, da doutrina, da razão, da ordem, da vida, dos direitos humanos. Que eu tenho, você tem, o rico tem, o pobre tem, o cristão tem, o ateu tem. Pelo menos o risco da vida material, que cada um segue a sua doutrina, o seu Deus, o seu querer, segue a sua paixão, segue o seu delírio, suas ilusões, suas fantasias. Mas vamos dar um glória a Deus. Nós encontramos a realidade da graça de Deus. A realidade da verdade de Deus. Jesus é a verdade de Deus. Jesus é a verdade de Deus. Não foi, ela é, ela será a verdade de Deus. Jesus não mudará, a palavra não mudará, o Espírito Santo não mudará. Deus, os homens não mudam Deus, mas Deus pode mudar os homens. Porque 8 bilhões de pessoas, vai ter 20 bilhões de pessoas, não faz um Deus, mas Deus faz 50 bilhões de pessoas. Bilhões de homens não faz o que Deus faz. Salvar uma alma. O moral, o caráter. Curar a dignidade, a formação, a criação. Está enraizado, é aquilo, não tem outra coisa. Viveu daquilo, se alimentou daquilo. E aquilo vai levar ao inferno. Mas chega Jesus Cristo, como chegou naquele funeral daquela viúva. Quem lembra? Ele estava passando na cidade e estava saindo para o cemitério um féretro. É féretro? É féretro. Era um fino féretro, né? Féretro. E ele falou, para, não chora mais. Como não vou chorar? Meu filho está morto. Eu não tenho marido, sou velha. Ah, glória a Deus. Levanta, moço. O Senhor ressuscitou ele na hora, ressuscitou ele. Foi para casa, o morto foi para casa, cuidar da sua mãezinha. Diante dessa palavra, algum morto vai viver por esta palavra em nome de Jesus Cristo. Vou aproveitar e contar um testemunho. Os irmãos estão pedindo para mim contar testemunho. Eu conto quando o Senhor me dá. Vocês já ouviram, o que tampava o ouvido tampa, o que eu ouvi, ouçam. Há 70 anos quase eu fiquei doente do coração. Estava desenganado. Parei de tocar, parei de orar, parei de pregar, que dava uma oportunidade. Eu era mocinho, mas dava uma oportunidade, eu pregava. Né? E parei de tocar, de cantar, trabalhava com dificuldade. Quando eu insistia em tocar,
me dava um estorpor que eu ficava desmaiado, 1 hora e meia. O Augusto me chamando, eu não acordava. Eu estava na salinha de oração da Bela Vista Antiga, uma outra salinha, depois fui para minha casa, e o Senhor me dava a palavra. E eu estou procurando controlar eu agora, né? Estou mais educado, né? Mas eu, aleluia! Aquele Senhor me pegava com aquela virtude, e se eu vou levantar, assim, eu morro aí só com um grito, que só me dá, mas o coração estoura. E chegou na hora da palavra, tinha 6 cooperadores, e ninguém tinha a palavra. Um deles falou, eu sei com quem está a palavra. Aí o irmão Carmino Ferrante disse, está com o irmão Paulo, mas levanta, senão Deus vai pôr a mão, porque ele é desobediente, eu já estou no bico do corvo, ainda vai pôr a mão. Eu vou levantar e vou pregar devagar, né, Senhor? Quando o Senhor quiser me pegar, eu clamo o sangue do Senhor. Ah, Senhor, a palavra era de amor, de perdão. Acho que era São Pedro. E eu comecei a pregar, irmão. Comecei a pregar. Tinha uma irmã lá, a sobrinha dela está aqui. E ela estava lá no quintal com as outras. O Senhor tinha mostrado para essa irmã que o Senhor ia chamar uma família e falou que vai vir um mocinho bonitinho, era eu bonitinho, de uma família inteira. E Deus vai dar palavra para esse moço. E quando eu levantei, e não sabia, deu uma comoção nela, e deu um AVC nela, e ela morreu, irmão. Estava no quintal, puseram ela lá, disse, já começou a palavra, e já o irmão Paulinho já foi no meio da palavra, quase no meio da palavra, já vai terminar e a gente leva ela para o hospital. E viram que ela estava morta, pôs num banco vazio, e eu continuei pregando. E uma hora o Senhor falou, você está com medo de servir a Deus? Está curado agora. E eu senti uma virtude que o Senhor me levantou, irmão, do chão assim, e bum, quando eu caí eu estava liberto de pé. Aí eu comecei a pregar, não sentia mais, sentia força, não sentia cansado. Agora deixa para mim e para o Senhor, né? Agora eu lasquei a palavra. Aí diante disso, a irmãzinha morta lá. Em dado momento, o Senhor me deu de falar o que agora há pouco foi falado. Vocês ouviram desta palavra? Vai vir a hora em que os mortos ouvirão a palavra de Deus. E eu falei, algum morto na fé vai ressuscitar agora. Em nome de Jesus Cristo, morto, levanta e anda. E a irmã levantou e andou, irmãos. O Senhor ressuscitou ela na hora da palavra. E ela foi. E eu estou pregando até o dia de hoje com um coração novo. Eu fui buscar a palavra. E o irmão Biazin. Quem conheceu o irmão Biazin? Acho que é só um Deus aqui. Ele era duro, irmão. Solange, não. Acho que é pai dela, avô dela. Mas eu fui buscar a palavra em Santana e pedi a palavra. E uma irmã testemunhou que teve um mioma de 8 quilos, pensou que estava grávida e era um tumor. E o Senhor libertou ela sozinha, o Senhor pôs para fora. E o irmão João Biazin começou a exortar. Viu o testemunho? Senhor, dá um pulmão novo, um rim novo, uma orelha nova, isso novo, aquilo outro novo, e tudo. E eu lá chorando no banco lá, dos músicos sem tocar, eu pensei, e aí o meu coração, Senhor? E ele pegou e começou a ler a palavra, ele voltou e falou, irmão, até um coração novo Deus vai te dar. E cumpriu a palavra, irmão. Até o dia de hoje. Estou servindo o Senhor com o coração. A minha esposa não podia ter filha. Nós não sabíamos. Veio 6 direto. Mamma mia. Eles não estão aqui hoje. Quando ela foi fazer uma operação que deu problema, o médico falou, a senhora não teve filha. Ele falou, não, tive 6, não é possível. Teu útero é infantil e está virado de cabeça para baixo. Não podia ter filho.
Não vire paixão o teu desejo de ter filhos. Ponha na mão de Deus. Vai com cuidado, com luz, entendimento e sabedoria. E na hora que os irmãos estavam contando do vestido, da roupa e das coisas que Deus fez, meu serviço era fazer instrumento cirúrgico. Não é hora de testemunhar, irmão Paulo. Já a gente cansada do meu testemunho. Eu era esportista, futebol, acrobacia, fazia um conjunto. E eu estava sem ofício. E o Senhor começando a me chamar, dei testemunho para a irmã Augusta, ela obedeceu, e eu fiquei de fora. E fui buscar serviço. Mas não encontrei um colega de passado, e falou, você está sem trabalho? Eu estou, vai lá, pegando gente lá. E era fabricar instrumento cirúrgico. E eu fazia um contrato com o senhor. Senhor, eu não sei nada, mas quem que ensinou os polacos lá, os alemãos a fazer, os suecos que faz os melhores? Vocês me ensinam também. Então, tudo que eles falar que você sabe, eu vou falar no nome do Senhor Jesus. Eu sei, mas eu vou falar, não sou eu que estou falando, eu sei. É Jesus que está falando que sabe, porque ele sabe tudo. E entrei lá, eles me deram um guarda-pó sueco, o chefe era sueco, e diz, você sabe fazer isso? E eu vi lá um rapaz fazendo lá na máquina, e tudo peça moldada. E eu vi e falei, o senhor, isso é fácil. Sei. E me deu meia dúzia de peça, e você só faz assim, 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 para ver o teu jeito. E eu fiz pronto, irmão. Quando eu dei para ele, ele falou, mas você já aprontou tudo? Eu falei, estou falando para o senhor que eu sei. Se o senhor fez isso, eu sei fazer tudo isso aqui eu sei fazer. Aí, irmão, quando eu entrei, cabelinho assim, crespinho, mocinho, o pessoal falou, chegou mais um técnico sueco aí. Caipira de Jaú chegou lá. Aí, eu falei, bom, estou aprovado? Está aprovado. Então, eu venho amanhã. Não, fica trabalhando aí. Comecei a trabalhar e assim foi. O senhor me ensinou um ofício. Depois eu machuquei o dedo, já contei isso aqui também. Esse dedo aqui cortou, ficou só a pele aqui. Se você olhar na lâmpada, está tudo preto assim aqui, ficou só a pele. E nós fomos lá no seguro e uma mocinha começou a cantar, assobiar o hino, a justiça divina. Foi paz de Deus, irmã. Elas queriam me levar para o hospital para cortar. Eu falei, não, embrulha, paz, que o senhor vai me dar o dedo. E me deu o dedo, está aqui. Mas eu fazia tudo, irmão. Depois de 6 meses, eu era o funcionário que mais ganhava naquela firma. Machuquei esse dedo, fui para o seguro 25 dias. Quando eu voltei do seguro, para ver o que é o testemunho, eu voltei do seguro para o trabalho, e eles com lata velha, marmita vazia, fizeram uma bandinha e diziam, salvo Paulo, salvo, seja bem-vindo, e nós precisamos de você. E chegaram e me abraçaram e disseram, ninguém conseguiu fazer o serviço que você faz aqui. E um deles falou para mim, eu pus o teu boné, eu pus o teu guarda-pó, sentei nas tuas máquinas, peguei nas tuas ferramentas, falei Ikalamalaia, Salamalaia, mas não adiantou nada. E eu continuei trabalhando. Depois eu fui trabalhar por conta própria. E isso que eu quero dizer agora. Vai passar um pouco. O aço que vinha de fora, não era o mesmo aço que eles fabricam lá fora. De corte, de faca, de tesoura. Não é o mesmo aço. Nunca foi o mesmo aço. De difícil têmpera. A têmpera, quando você está fazendo uma tesoura, um instrumento desses, pinça cocker, as outras pinças, um fórceps,
tem o fórceps, tem o dilatador, tem o boticão, pincinhas de raspar. Cadê a irmã? Você testemunhou, irmã? Dentista. É tudo aço inoxidável hoje. E comecei com aço carbono, depois virou inoxidável. Mas o aço não era o mesmo. Eu fiz uma remessa, numa ocasião, de 300 pinças dessas que faz crack, crack, né? Segura o pano, segura a veia para não dar hemorragia, e não quebrava tudo. Saltava que nem gafanhoto. Errei na têmpera, a têmpera é com fogo, de 1000 graus. E eu fui orar, disse, Senhor, tem piedade, 300 pinças, amolece o aço. Parou na hora de quebrar, só pôs no tempero direito. Parece mentira. Na outra vez, fiz um lote de 150 tesouras cirúrgicas dessas grandes, que o cabo dela é junto assim, né? Tem 2 orelhas para pegar. E o aço veio misturado. Vou dar uma aula técnica agora. As 2 lâminas precisam estar na mesma têmpera, porque uma entra na outra. Uma dura e outra mole, a dura come a mole. As 2 precisam estar duras. E eu ia fazer assim, uma entrava na outra. Tudo pronto, irmão. Aí eu fui orar e disse, Senhor, tempera por igual essas 2 lâminas. Vocês acreditam que Deus temperou tudo igual? Xalá, subinanaia. Oxalá! Oxalá! Aconteça na Igreja de Cristo Futura, que está acontecendo hoje no Jardim Paulista, o que aconteceu na vida desses irmãos que testemunharam, daqui a 90 anos, daqui a 40 anos. Oxalá, irmão, possamos ouvir testemunhos maravilhosos e gloriosos. Oxalá que podemos ouvir doutrina pura, santa, maravilhosa, gloriosa, celestial, excelência de Deus, na força, no poder, na virtude, no amor, na inteligência, no cuidado, como Deus fala com o seu povo. Não é um psicólogo, é um Deus. Fala a verdade, não engana, não vem por trás, não vem de tabela, fala de cara a cara, de boca a boca. Dá um glória a Deus, igreja. Oxalá que daqui a anos e anos ainda estejamos ouvindo, vendo, dando e recebendo esses milagres e essas exortações. Oxalá que aqueles que hoje não estiveram aqui estejam um dia no futuro ouvindo a verdade, ouvindo a doutrina, ouvindo a razão. Tem tantas coisas boas que se formos pegar doutrina por doutrina, ensinamento por ensinamento, riqueza por riqueza, nós podemos pegar este versículo. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, ter o seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Haja luz, haja entendimento, para pregarmos e ouvirmos o que eu entendo disso aqui. O que eu entendo como pregador. Que Deus usa a misericórdia para nos curar, nos abençoar, tratar nós, dar o sustento. Usa de misericórdia com os nossos filhos, com as nossas orações, com a nossa carne. Mas que a misericórdia de salvação sobrepuja todas as misericórdias de Deus. Nós somos salvos pela fé. É a fé que nos salvou. É a fé que nos faz salvo. Porque se estamos hoje na santidade, nós estamos salvos hoje. Amanhã temos que lutar para ser salvos amanhã. Mas a salvação não veio por direitos, por qualificações. Senão nós podemos dizer, eu vim mais santo que você. Você pecou mais do que eu, você fica lá atrás. Você não tem direito a isso, você não tem direito àquilo. A fé da graça que estava em Abraão, que ele é o pai da fé. Ele estava na graça. Só não estava exigindo obediências. O homem fazia por si, pelo seu caráter, pela sua dignidade, pela sua formação, pela sua fé em Deus.
ele agia, ele sentia o que Deus gostava, o que Deus não gostava. Vocês estão entendendo a palavra? Não precisava Deus falar. Era a graça, era o sentimento, era o afeto, era o Espírito Santo. Mas a graça não contagiou, não contaminou todos. Precisou vir a lei. A lei escrever. Isso é pecado, aquilo é pecado. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Mas Deus salvou Abraão pela fé. E assim nós também fomos salvos pela fé. Alguma pessoa que está vindo pela primeira vez, dá um glória a Deus. Será que eu preciso fazer catecismo? Será que eu preciso fazer fala para mim. É profissão? Confissão? Profissão, confissão de fé. Não precisa fazer nada. Você crê que Jesus Cristo é o teu Salvador? Seja batizado. Nem as nossas obras depois de batizado. Sem Cristo nós entraríamos no céu. Precisamos dele para manter as boas obras. Então muito condenam que a fé salva. A salvação é pela graça. Mas está escrito, mostra-me a tua fé, que eu mostrarei as minhas obras pela minha fé. Um exemplo, eu curei um enfermo em nome de Jesus. Eu ressuscitei um morto em nome de Jesus. Eu não faço nada. Eu não ando de acordo com a palavra, eu tenho fé. E o outro disse, dei um testemunho, Deus curou uma alma, curou um pecador, salvou uma cidade, salvou uma família, livrou da bebedeira, dos vícios, do pecado, do adultério, da prostituição, pelas minhas obras, pela fé que me deu força de ter as boas obras. Então as pessoas às vezes nos condenam. O mundo, irmão, o mundo é um Deus sem obra. O Deus do mundo é um Deus sem obra. O nosso Deus é um Deus de fé e de obras. Um é ilusão, é fantasia. Outro é a realidade da vida. Precisa fazer. Precisa ser santo para herdar a coroa da vida eterna. E hoje Deus mandou esta palavra, irmãos. Nós temos que nos lembrar uns dos outros nas orações. Paulo lembrava uns dos outros, ele dizia, lembro de vós nas minhas orações. Me preocupo com o irmão que falta, me preocupo com o irmão que se enfraquece, me preocupo com a vestimenta de uma irmã, com o caráter de um irmão, com a dignidade de um irmão, de uma irmã. Me preocupo com o seu falar, me preocupo como ele se trata a si mesmo, me preocupo como o povo de Deus trata o outro também. Eu me preocupo com a igreja, eu me preocupo com os meus irmãos na fé. É a minha família, são meus irmãos. Come na mesma mesa, toma a mesma santa ceia, recebe o mesmo Espírito, vamos para um mesmo lugar. E que vai encerrar a palavra. Vai encerrar. O Senhor não está preparando nós para uma festinha. Nós somos convidados sem ter conhecimento. O Senhor escolheu nós para estas festas que Ele prepara aqui na terra. E está escolhendo também aqueles que vão para a festa no céu. Só que aqui a festa daqui a pouco vai acabar. Mas cada um vai para a sua casa. Se eu não gosto de você, eu vou ser livre de você. Vou passar uma semana sem ver você. Vai lá no céu, irmão, nós vamos estar todos juntos. Temos que gostar um dos outros. Temos que tirar as diferenças. A festa lá dura uma eternidade, não acaba nunca. Se você não se dá com o teu irmão aqui, como é que você vai se dar com o teu irmão ou a tua irmã no céu? Deus não pode deixar nenhum espírito estranho entrar no céu. Nenhum sentimento estranho vai contaminar o céu. Um quis contaminar, outro seguiram. O Senhor mandou tudo eles embora. E no lugar dele vai por nós, com o direito da vida eterna. Deus seja louvado.